Shalom, shalom, queridos, bom dia. Hoje nós estamos com o pastor Marcelo, de Curitiba, Paraná, e queremos declarar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor, mais esse começo de semana, mais essa semana, será potente em realizar a obra dele na tua vida e na tua casa. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e declaramos que a tua palavra seja liberada e, como sempre, Senhor, alcançará o objetivo, que é transformar, edificar, construir, restaurar. Nós pedimos, meu Deus, que cada casa seja alcançada pelo teu favor e a mente de cada um, Senhor, dos teus filhos, sejam transformadas em um jardim regado, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, queridão. Shalom, queridos, prazer aqui estar mais uma vez. Quero agradecer ao apóstolo Éder pelo convite que nos fez de estar hoje ministrando pela profeta Andréia, por esse projeto tão lindo, né, tão maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma das dúvidas que muitos cristãos têm no que tange a como você saber quando Deus fala com você ou quando você quer uma resposta de uma forma específica. Bom, esses passos que tem aqui, 5 passos para saber a palavra rema para você, está dentro do livro A Quarta Dimensão, do David Eng Cho, um dos maiores pastores da Coreia do Sul, que de fato deixou um fruto muito grande lá. Aquele país, eu vi há pouco tempo atrás, quando eu estava estudando direito, eu vi em uma das aulas, que era Direito Informática, a Coreia do Sul se transformou dos maiores tigres asiáticos, justamente porque quando Deus entra dentro de uma nação, aquela nação é transformada. Hoje a Coreia do Sul está entre os países que mais tem patentes no mundo, depois, atualmente, Israel e depois outros países. Bom, mas vamos lá, queridos. Então, o que David English sugere para que você faça, que a gente faça? O primeiro passo, quando você quer pedir, quer saber a resposta específica de alguma coisa que você está procurando em Deus, é você ficar neutro, neutralidade. Ou seja, é você não desejar nem alguma coisa firmado já no teu coração, né, antecipado, nem que sim, nem que não. Muitas pessoas até procuram, eu sei que tem vários pastores aqui dentro, procuram dentro do teu gabinete pastoral e, puxa, será que eu caso com o fulano, com a fulana? Será que eu caso com determinada pessoa X ou Y? Mas muitas vezes aquela pessoa já tem definido dentro do seu coração aquilo que ela quer fazer. Ela só quer uma confirmação. Então, ela já decidiu antecipadamente. Mas com Deus tem que ser diferente, queridos, porque você tem que permanecer neutro. Se você, logicamente, quiser andar dentro da vontade de Deus, você precisa chegar diante de Deus e estar disposto a ouvir o não ou sim de Deus. Permanecer calmo, neutro, em rendição, sem pender para o sim ou para o não. E a palavra-chave é que, nesse momento, nesse primeiro passo, é entrega, se entregar para Deus de verdade. A Bíblia diz que, que você deve, inclusive, você deve jejuar, você deve orar, para você fazer com que a tua conexão no mundo espiritual seja mais. E com essa atitude você espera pelo Senhor Deus para poder saber qual é a vontade diretiva de Deus. O segundo passo é o desejo. Você pedir para que o desejo do coração do Pai seja colocado no seu coração. É muito interessante que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
A Bíblia ainda diz que o anelo dos justos, Deus o cumpre, conforme Provérbios 10, capítulo 24. E Marcos 11, 24 diz: por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Então, desejar é, pois, um dos pontos focais de Deus. Além disso, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: porque Deus é quem efetua tanto em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, através do Espírito Santo, Deus coloca em seu coração desejo, levando você a desejar a vontade de Deus. Portanto, é interessante você fazer esse seguinte de oração: Senhor, agora dá-me o desejo segundo a tua vontade. Ore e espere até que Deus lhe dê o desejo divino, o desejo dele no seu coração. E é interessante que David English fala que quanto mais você permitir que o tempo passe, inclusive você vai perceber que os desejos de Satanás e o próprio desejo humano, o desejo da tua alma, ele vai desaparecer, enquanto o desejo que é firme, o desejo que o Espírito Santo realmente colocou no seu coração, ele vai ficar cada dia mais forte. Terceiro passo, filtro da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, queridos. Muitas pessoas, às vezes, até dentro da área profética, que nós trabalhamos tanto, gostamos tanto, dentro da área apostólica e profética, muitas pessoas às vezes recebem um sonho, recebem visão, recebem uma determinada direção, mas que está completamente ao contrário, que vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Então, sempre submeta tudo aquilo, o desejo que está dentro do seu coração, ao filtro da Bíblia. Aliás, toda palavra profética deve ser submetida à palavra de Deus. É interessante que ele conta, inclusive, que teve uma pessoa que procurou ele no gabinete e falou assim: pastor David English, eu quero... Deus está colocando no meu coração para casar com uma determinada viúva. E aí David English falou assim: puxa, que legal, que interessante. E aí depois ele falou assim: mas o único problema é que eu sou casado. Esse é o único problema, que eu tenho 2 filhos. E eu percebi que, puxa, que essas pessoas com que eu sou casado, não, a minha mulher não é a minha costela. Atualmente era uma mulher crente, eu tinha casado na igreja. Ele falou assim: eu só quero o seu aval, pastor David English, para poder casar com essa viúva, porque de fato ela é a minha costela. Aí ele, logicamente, biblicamente, instruiu aquele senhor, né? E mesmo assim ele foi reticente, ele foi teimoso, ele continuou firme no seu propósito de querer casar com aquela viúva. Mas ele acabou se separando depois de um tempo da esposa dele, e aí ele falou que depois de alguns anos que ele estava casado com essa viúva, infelizmente ele veio perceber e falou com o apóstolo David English, falou assim: puxa, como eu estava equivocado, como eu estava errado, eu pensei que meu casamento era bom, mas agora que está péssimo. Então, querido, sempre submeta os teus desejos sobre a luz, sobre o prisma da palavra de Deus. Isso é muito necessário, é sempre importante. O apóstolo Éder tem ministrado isso muitas vezes também, porque senão você acaba, infelizmente, infringindo a lei de Deus e pensando que Jesus coloca... que, na verdade, você acaba sendo equivocado, sendo enganado. Entendi, apóstolo. Deixa eu interromper e compartilhar de volta. Obrigado, querido. Vê se está aparecendo o passo 3 aí, queridos, por gentileza. Agora sim, maravilha. Obrigado, AP. Obrigado, queridos. Obrigado, obrigado mesmo. Então, submeta o desejo que tem no teu coração aos fios das Escrituras, ao fio da palavra de Deus. Tudo que você receber, submeta a palavra de Deus. E um próximo passo. Mudou para o passo 4, queridos? Por gentileza.
Obrigado, muito obrigado. Pedir um sinal para Deus. Você pode ser sábio, você pedir um sinal específico para Deus. Tirar da circunstância o dia a dia pode ser pequeno, inclusive, porque a Bíblia Sagrada diz que Gideão, ele pediu para que fosse mostrado para ele um sinal, e Deus respondeu esse sinal. Então, querido, é importante você pedir e orar até que Deus sinalize que é a vontade dele, aquele desejo que está dentro do seu coração. A versão Almeida de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, diz que se a pessoa tiver fé em Deus, ela poderá então ordenar até um monte que se atire no meio do mar. Mas é interessante, queridos, que você, de fato, possa saber e discernir o desejo específico de Deus dentro do seu coração. David Enguichol, ele falou que muitas vezes Deus não nos responde de forma e demora às vezes para responder porque nós não pedimos de forma específica. Ele falou que ele pediu uma bicicleta para Deus e depois de 6 meses, 7 meses ele orando com fervor, ele não tinha nenhuma resposta. Isso no início do ministério dele. De repente, ele já cansado, já esmorecido, ele foi perguntar para Deus, mas puxa, Jesus, por que eu não tenho nenhuma resposta? E aí Deus respondeu para ele e falou, olha, David, o seu problema é o problema da maior parte dos meus filhos ao redor do mundo. As pessoas pedem algo, mas não são específicas. Que tipo de bicicleta que você quer? Da onde que você quer? Aí ele falou que queria uma bicicleta norte-americana, cromada, uma bicicleta que tivesse marcha. E quando ele começou a ser mais específico, Jesus respondeu, então, à oração dele, e aí deu a bicicleta de acordo ou da forma como ele tinha pedido para Deus. Então, ser específico no seu pedido, inclusive quando você pede um sinal, é algo muito necessário, porque vai ser entre você e Deus. E quando você tem um coração sincero, Deus vai te responder. O quinto sinal, o tempo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que para todas as coisas há um tempo determinado, moed, tempo determinado, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, inclusive tempo de conquistar. Nós temos visto, por exemplo, nesse momento que nós estamos no tempo do verão, que é o tempo de plantar, de semear. A palavra de Deus diz, lança o teu pão sobre as águas e no futuro você vai saber ou vai recolher ou vai efetivar o resultado desse plantio, dessa semente que você lançou. Então, nós estamos no tempo, queridos, de fato, de trabalhar, de plantar, de semear. Então, você discernir o tempo de Deus para essa questão que você está pedindo é uma coisa extremamente importante. Graças a Deus, nós estamos debaixo de uma cobertura que cria em tempos, estações, e quando você percebe, ao longo da minha vida eu tenho percebido isso, que quando você sincroniza o teu calendário, a tua vida pessoal, com o calendário de Deus, as coisas começam a acontecer de forma veloz, você começa a remir o tempo, você começa a acelerar os processos da tua vida. Outra coisa, seja paciente. É preciso ter paz sobre essa questão e saber naturalmente quando é que o sinal fica verde. Por mais que Deus te respondeu, puxa, eu vou te dar aquilo que você está pedindo, a resposta daquilo que você está pedindo, especificamente assim, mas você precisa perguntar para Deus, puxa, mas quando é que vou receber? Quando é que o Senhor deseja liberar essa bênção para mim? Então, você saber o tempo, discernir o tempo de Deus, discernir o momento, discernir a estação que você vai receber isso, é uma necessidade. Então, a palavra-chave aqui é discernimento, queridos. Aliás, David Enguichol, ele fala num dos seus livros que um dos pontos focais da igreja nesses últimos tempos é você ter discernimento. Esse, sinceramente, eu acredito que é um dos maiores dons espirituais que nós devemos ter.
ter discernimento espiritual para saber o tempo e a estação de recebermos aquilo que Deus nos prometeu. E, naturalmente, em tempos onde o engano tem atacado muitos cristãos, é importante ter segurança e reconhecer a voz do Espírito. Nós estamos no mês de Ave, no mês da tribo de Simeão, no mês que você... que inclusive uma das palavras-chave dessa tribo é Shema, ou seja, você ouvir, saber, ouvir e obedecer à voz de Deus, mas ouvir, desentupir os ouvidos espirituais para poder discernir qual é a voz de Deus, é um fundamento crucial para você obter vitória nesses tempos difíceis. Inclusive, o Chuck Pierce, ele fala muito isso, reitero, esse apóstolo fala que, de fato, nós precisamos, queridos, ter, nesse tempo final, muito discernimento para saber, entender e saber ouvir a voz de Deus. Eu creio que é isso, essa mensagem para hoje, nesse momento. Quero agradecer a sua atenção, desde Curitiba, quero agradecer e abençoar a sua vida, e quero orar um pouquinho por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa segunda-feira, eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de poder, Senhor Deus, nesses minutos, poder liberar a tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, que penetra o profundo e escondido, possa, de fato, Senhor Deus, ativar no coração dos teus filhos, na boa terra, a tua semente, a semente divina, para que teus filhos possam, Senhor Deus, como diz o salmista Davi, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus, abençoa, Senhor Deus, que a tua palavra possa, Senhor Deus, ser sedimentada, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser frutificar no coração de cada um dos teus filhos aquilo que o Senhor deseja construir em cada um deles. Eu peço que o Senhor também gere fé no coração. A tua palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor Deus, eu peço que o Senhor, nesse tempo de Ave, nesse tempo, Senhor Deus, da tribo de Simeão, que o Senhor abra os ouvidos espirituais dos teus filhos, para que eles, de fato, possam ouvir a tua voz, para que eles possam discernir a tua voz, e não seja enganado pelo Santo Espírito, possa trabalhar poderosamente, profundamente no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Fez a oportunidade nessa manhã. E, antes que eu esqueça, aproveitando o ensejo, o apóstolo Éder, apóstolo Jair Garrido vão estar conosco dia 23 e 24 de setembro, aqui em Curitiba. Vai ser, se Deus quiser, um tempo muito precioso, um tempo de bênção. Se você quiser procurar, é necessário que você se inscreva dentro do Simpla, e é só você procurar por Som da Cura, Som da Libertação. E aí você vai achar esse evento e se inscrever. Tá muito caro o custo, porque vai custar R$0, né? Gratuito, muito caro. Então, não vai ter custo esse evento. No domingo pela manhã nós vamos ter uma ativação profética também com os apóstolos, ativação para homens, né? Uma necessidade, como diz o nosso querido apóstolo Éder, uma necessidade interplanetária, né? Todo homem, né, realmente precisa ser ativado. E finalmente, domingo à noite, se Deus quiser, acabaremos com a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, para começar um novo ciclo em nome de Jesus Cristo e, logicamente, nesse ciclo de jubileu. Então, aproveita a oportunidade que, em nome de Jesus Cristo, eles vão estar conosco aqui em Curitiba para fazer essa inscrição, para estar junto conosco. A Peixe do Dias, que está levantando a mão, se você quiser fazer sua pergunta, que fica à vontade. Acho que a mão levantada dele só foi um aleluia. Um aleluia. Amém, amém. Está vendo como tem que ter discernimento? Puxa vida. Mas amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado mesmo, querido, que o Senhor possa abençoar. E, como sempre, bem pontual, né? Pontuando aí aquilo que precisamos ouvir
para esse tempo, né? Nós precisamos pontuar aí como gerar essa voz rema, muito bacana mesmo, top das galáxias. Que o Senhor abençoe e que assim sejam os teus dias, ouvindo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos.